Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje eu vou falar com você sobre duas altcoins que eu estou de olho e que elas ainda não deram grandes porradas. A gente viu vários ativos, várias altcoins dando porradas absurdas aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e essas duas, elas nos entregaram um pullback, sim, algo que o Bitcoin não quer nos entregar. O Bitcoin está muito resiliente para nos entregar um pullback, e acredito que eu posso estar até completamente errado nesse aspecto, porque eu estou esperando um pullback no Bitcoin. Só que não é porque eu estou esperando esse pullback, e não é porque o pullback não vai acontecer, porque eu vou simplesmente ficar de fora do jogo também. Eu começo a olhar para outros ativos que me entregaram um pullback. E esses dois ativos eu vou falar com você que estão em bons pontos ainda, tá? Além disso, vou comentar com você também que hoje, na data de hoje, muito mais vale a gente comprar Ether do que a gente comprar Bitcoin. Mas muito mais vale mesmo a gente comprar Ether do que Bitcoin. E eu vou te explicar através de dados, através de gráficos, o porquê que eu acredito nisso. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente vier aqui no gráfico do Bitcoin, olha o que a gente tem aqui. Se a gente puxar um pouquinho ali um histórico anterior, só para a gente saber em que parte ali, que momento do ciclo nós estamos, olha só, a gente veio aqui dentro dessa região aqui, ó, dos 30 mil dólares, que era a região de suporte anterior, e essa região ela se tornou uma resistência. Então a gente vê que quando o Bitcoin chegou ali na região dos 30 mil dólares, ele teve muita resistência para ele conseguir passar de dentro dessa região. Depois que ele rompeu essa região, ele chegou na sua próxima resistência, em fundos anteriores também, que eram suporte, que se tornaram novas resistências, que é exatamente os 38 mil dólares. Por isso que a gente está ali nos 38 mil dólares, vai no racha, porque também é uma resistência relevante. Só que olha só, se a gente olhar para o Ether, por exemplo, olha o que nós temos aqui. A gente vai ver que esse patamar que o Ether está dos 2 mil dólares é exatamente a região dos 30 mil dólares do Bitcoin. Porque eram fundos anteriores, tá? Eram regiões que eram suporte antigamente, depois se tornaram resistência. Então, quando a gente olha para o Ether nesse patamar aqui, que nós estamos, os 2 mil dólares, é como se ele fosse os 30 mil dólares no Bitcoin. E os 38 mil dólares no Bitcoin é os 2.500 dólares no Ether. Então, o que eu quero dizer para você? Que o Bitcoin ele já está aqui dentro dessa região. Ele já está na sua próxima resistência. E o Ether ainda não. Então, se a gente olhar para o Ether, ele ainda tem um upside aqui, cara, de mais ou menos 20% perante ao Bitcoin. Obviamente, se a gente traçar aí o Ether / BTC, né? A gente vai ver exatamente que o Ether ele perdeu dominância para o Bitcoin durante esse período, tá? A gente está vendo esse gráfico aqui caindo. Isso significa que o market cap do Bitcoin ele está crescendo mais em relação ao market cap do Ether. Só que veja que a gente chegou em um fundo aqui também, um fundo onde ele serviu como suporte e a gente tem grandes chances do Ether começar a ganhar valor perante ao Bitcoin. Nesse momento, sendo bem direto com vocês, eu não estou comprando Bitcoin. Eu acredito muito que está esticado nesse preço, está esticado. Do jeito que o mercado está esticado. Se a gente for falar de longo prazo, ontem eu falei isso daí com você aqui dentro do canal, que se for falar de longo prazo, você não for ficar analisando o mercado, você não for ficar olhando para nada, estiver pensando daqui 2 anos, ótimo, o preço está bom. Mas, se você olhar para dados, se você tentar entender que região nós estamos, o preço está esticado. E nesse momento, eu passo a olhar para outros ativos. Por exemplo, cara, eu compro Ether nesse momento sem dó, sem pensar, porque ainda a gente tem um grande upside aí para que ele chegue em patamares igual ao Bitcoin. Se o Ether romper essa região aqui dos 2.000 aí, 2.100, que ele está exatamente na data de hoje, a gente vai ver Ether dando agulhadas, dando puxadas até os 2.500 ali em cima. Isso daqui é o que aconteceu com o Bitcoin.
Por isso que nesse momento eu tô olhando mais para altcoins, tá? Por isso que nesse momento eu tô jogando um jogo mais de shitcoiner do que de maximalista. Todo mundo sabe que durante esses últimos meses, né, do ano eu fui bem maximalista. Tava simplesmente em Bitcoin ali, cara, tinha poucos Ethers também. Agora eu tô mais shitcoiner, tô mais olhando para os ativos mais especulativos, porque o Bitcoin ele sempre puxa o ciclo. Ele puxou o seu ciclo. A gente teve ele saindo do seu fundo ali de 15 mil dólares, chegando em 38 mil dólares, e muitos outros ativos ainda não saíram da zona de fundo. Qual foi a zona de fundo do Bitcoin? Entre 22 mil dólares e os 15 mil dólares. Essa foi a sua zona de fundo. E tem ativos que ainda estão nessa zona, então por isso que eu prefiro olhar para esses outros ativos nesse momento. Olha só, se a gente for olhar aí, obviamente a gente tem o Ether na nossa frente, se a gente olhar para o book de ofertas do Ether, veja só, a gente teve umas vendas pesadas aqui, tá? Tem ursos tentando defender essa região para que a gente não tenha um rompimento. 2,6 mil Ethers foram vendidos aqui dentro da Binance, tá? Só que o que está acontecendo é que o suporte do Ether, ele está subindo. Veja que a gente tinha um suporte lá em 1750. Hoje o nosso suporte, ele já está em 1950 e 2036 dólares. Tem 4.300 Ethers aqui em ordem de compra dentro da Binance. Isso daqui é muito bom, tá? E tem outros ativos aí, como eu falei, tem duas altcoins que eu tô de olho, e uma dessas altcoins é exatamente Sandbox. Se a gente olhar para esse ativo aqui, cara, simplesmente bear market total, degringolando aqui, né? Todas as altcoins tiveram aí, teve momentos que as pessoas começaram a falar que as altcoins morreram, né? Sempre assim, sempre que todo mundo começa a falar que algo morreu, é porque a gente chegou no fundo do poço. Só que veja só, Sandbox tem um padrão gráfico aqui bem interessante. A gente rompeu uma cunha descendente, tá? A gente fez esse rompimento dessa cunha aqui. E quando a gente olha para essa movimentação aqui que Sandbox nos deu, ela tem uma retração de Fibonacci aqui. Ó. Se a gente traçar a Fibonacci, a gente vai ver que ela veio até 0,5 de Fibonacci e encontrou força compradora. O que isso daqui é um sinal? Sinal de entrada até mesmo no curto prazo, porque a gente tem um ponto claro de stop e a gente tem um ponto claro também de alvo para que a gente puxe ali uma Fibonacci e a gente vai entender até onde o ativo pode subir. Então eu acredito que a gente pode ver Sandbox aí nos próximos dias em 53 centavos. A gente está falando que nos próximos dias, a gente tem um upside de 35% para um downside ali de 8%. Sandbox é um dos ativos que, cara, tá mostrando um padrão gráfico nesse momento bem interessante. E se a gente observar, ela não tá chamando tanta atenção do mercado, nem todo mundo tá olhando para isso daqui. As pessoas estão olhando mais para os ativos que já subiram, né? Solana aí, todo mundo quer ter Solana agora na carteira. Engraçado que tinha morrido, só que agora todo mundo quer ter Solana na carteira, porque foi um dos ativos que mais performaram aí ao longo do ano. Eu sempre gosto de pensar no sentido contrário. Pega aqueles ativos que estão subindo muito, muito forte e você não investe neles. Aí você olha para o outro lado e você vê quais são os ativos que não subiram fortes ainda. Porque você tem a possibilidade de pegar essa subida forte, essa porrada que esses ativos dão. Por que eu não estou nesse momento comprando Bitcoin? Cara, porque ele já deu a grande porrada. Se eu comparo o Bitcoin com o Ether ainda tem a probabilidade de chegar ali nos 2.500 para chegar no mesmo patamar do Bitcoin. Então mais vale eu olhar para Ether, mais vale eu investir em Ether nesse momento do que mesmo no Bitcoin, entende? Então, quando eu olho para as altcoins, eu também penso dessa maneira. Cara, quais foram as altcoins que mais subiram? Foram Solana. Você conseguiu capturar essa posição? Sim, eu consegui. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente tem Solana. A gente está com 160% de lucro dentro de Solana. Vou investir nela nesse mundo? Não, vou olhar para os outros ativos que estão com baixa performance. Por exemplo, Sandbox, tá? E se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais ali, né, sair um pouco do price action ali, tá? Entender um pouco mais sobre fundamentos do ativo, se a gente quiser olhar para análise on-chain, olha só, se a gente olhar para as carteiras que acumulam Sandbox, tá? Aqui tem vários grupos de carteira, a gente tem carteira aqui de 1.000 a 10.000 Sand, de 10.000 a 100.000 Sand, de 100.000 a 1 milhão,
e de 1 milhão a 10 milhões de Sand. Olha só, se a gente olhar ao longo do bear market aqui, a partir do momento que Sand chegou ali no seu $1, mais ou menos, a gente começou a ter essas carteiras grandes acumulando muito forte esses ativos. Olha essa carteira aqui, cara, de 10 mil a 100 mil Sand. Olha só como que ela acumulou muito forte ao longo desse fundo. Esse padrão aqui que nós estamos vendo está acontecendo em várias altcoins. Já mostrei isso daqui para vocês que está acontecendo em Lido, está acontecendo em Chainlink. Tudo isso daqui é acumulação dentro da bacia das almas perdidas, galera. Mesmo que a gente tenha Sandbox aí nos próximos... SandUSD. Nos próximos dias atingindo alvos aí que eu falei para você de 53 centavos, isso daqui a gente está pensando na ponta trade. Mas pensando na ponta longo prazo, cara, a gente está em ótimas regiões para acumular esse ativo pro futuro. Ele está dentro da bacia das almas perdidas. Ah, Gui, você acha que Sandbox é... Não, cara, eu não acho nada disso. Por que que eu tenho Sandbox na carteira, por exemplo? Porque eu acredito... Não, eu não acredito em metaverso, eu não acredito... Não acredito em nada disso. O ponto é que foi uma narrativa que no ciclo passado, eu não sei se você é novo no mercado ou não, mas foi uma narrativa no ciclo passado que ela foi muito forte, o metaverso. E pode ter certeza que essa narrativa ela vai voltar no próximo ciclo. Sempre acontece dessa maneira. Sem contar que a gente tem empresas do mundo físico, né? A gente tem a Meta agora, antiga Facebook, que estão simplesmente investindo nisso tudo. A gente tem a Apple agora com óculos Vision, cara. Então tá todo mundo investindo nesse ambiente 3D. Para mim, o metaverso, essas narrativas, elas vão voltar no futuro. Então eu aposto sim nesses ativos, um percentual da carteira. Super vale a gente ter ali dentro dessas narrativas que já performaram no ciclo passado, tá? Sempre que você for montar uma carteira, você tem que pensar narrativas que já funcionaram e novas narrativas. Dessa maneira, você vai conseguir capturar as maiores porradas do mercado, beleza? Então, o Sandbox aí é um ativo que eu tenho acumulando, tá? Por mais que chegue ali nos 53 centavos, só uma oportunidade de trade aqui no curto prazo que nos deu, mas eu estou olhando para esse ativo mais pro longo prazo, né? Inclusive, cara, se a gente considerar aqui o upside que a gente tem em Sandbox, pô, eu tô falando de 2.000% só para ela voltar pro topo anterior. É uma alta muito forte, beleza? Além disso, além de olhar para esse curto prazo aí, a gente vê que tem essa probabilidade do trade, a gente fez um cruzamento do MVRV intradiário de 30 dias de Sandbox. Esse cruzamento aqui para cima é um sinal da gente entrar em operações de trade quando a gente utiliza análise on-chain, tá? Você pode usar o MVRV intradiário para fazer compra quando a gente cruza de baixo para cima e para fazer venda quando a gente cruza de cima para baixo. Então isso daqui é mais um sinal que me faz acreditar que Sandbox vai ser um ativo que vai puxar forte aí nos próximos dias, beleza? O outro ativo, como eu falei para você que tinha dois, é exatamente Matic. Matic não puxou muito forte nos últimos dias, olha só, tem o mesmo padrão, Sandbox rompeu a linha de tendência de baixa, deu uma porradinha aqui e ela veio e fez um recuo até 0,5 de Fibonacci. A gente pode usar os mesmos critérios de Sandbox para traçar alvo no curto prazo. Estou falando de Matic a $1,14. Sim, a $1,14 ali nos próximos dias, tá? Acredito nessa probabilidade aqui nos próximos dias. E também para o longo prazo, quando a gente olha os dados on-chain, cara, a gente tem o mesmo padrão que várias altcoins. Alta acumulação, olha como a quantidade de ativos dentro das carteiras está subindo forte ao longo de todo esse período de bacia das almas perdidas, beleza? Então a gente também tem altas acumulações, sem contar que o MVRV intradiário também está querendo romper aqui. Ainda não rompeu, mas assim que romper também é um sinal na análise on-chain para o curto prazo, beleza? Nesse momento, cara, eu prefiro ficar dessa maneira, jogar o jogo das altcoins. Prefiro vestir o chapéu de shitcoiner, de olhar para esses ativos agora e não olhar para Bitcoin. Ao longo de 2023, acumulei quantidades significativas de Bitcoin, tá? E, inclusive, atingi as minhas metas de acumulação em Bitcoin. Nesse momento, não tenho interesse em colocar mais R$1 para dentro. Nesse preço, do jeito que o mercado tá, não tenho interesse em colocar. Caso a gente tenha pullback,
Sim, mas se a gente continuar dessa maneira, prefiro focar nos ativos que ainda não subiram. E lembrando, as altcoins, elas podem subir mais forte do que o Bitcoin se a dominância do Bitcoin começar a degringolar. E a gente tem um sinal ali, meio de dúvida, né? A gente está prestes a formar um pivô de baixa. Ali, se formar um pivô de baixa, cara, literalmente o jogo dentro das altcoins será muito melhor do que dentro do Bitcoin. Beleza? Bom, então é isso. Mais uma semana aí de análise para vocês. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. E a gente está de volta aqui na segunda-feira. Forte abraço e valeu!